primeira vez desde 95, Porto Alegre não vai ter passe livre no transporte público no dia da eleição. Segundo a Prefeitura, o motivo é a redução do número de dias do benefício previsto em lei. Inclusive, a assessoria de comunicação da Prefeitura informou que o projeto de lei que retirou as eleições dessas datas em que há passe livre foi amplamente discutido com a sociedade. Vamos continuar nesse assunto? Agora a gente recebe, para falar mais sobre esse tema, o secretário de Mobilidade Urbana da capital gaúcha, Adão de Castro Júnior. Bom, secretário, boa noite para o senhor. É uma decisão política essa ou a política não passa por essa decisão? Em primeiro lugar, né, Diego e Leonardo, é importante aqui deixar bem claro que essa lei ela foi amplamente discutida ano passado, foram praticamente quase todo ano ela foi discutida. Nós tínhamos 14 isenções aqui, tipos de isenções, e 12 dias de passe livre em Porto Alegre, a qual então reduzimos para 7 isenções, sempre priorizando quem mais precisa, os mais carentes. E reduzimos os dias de passe livre para 2, que seria a vacinação, quando ela é definida pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde, e também o dia 2 de fevereiro, que é o dia dos navegantes aqui, que é a nossa padroeira. É bom deixar destacado que tudo isso foi amplamente discutido com a sociedade no ano passado, foi feita audiências públicas, inclusive, e foi aprovado ainda em 2021 a lei. O que ocorre hoje é que, efetivamente, as pessoas, na verdade, estão, em parte, também usando isso, porque no Brasil todo, se a gente olhar, em várias capitais do Brasil, esse assunto não é polêmico, porque não existe o passe livre, né? Talvez culturalmente aqui a gente tenha criado exatamente isso, mas o motivo é justificativa, porque, em primeiro lugar, nós estamos numa crise de transporte público, né? É diferente um pouco, talvez, de São Paulo, que há muitos anos subsidia o sistema de transporte público. Porto Alegre não tinha esse viés, passou a fazer isso na pandemia, né? Evidentemente, nós tivemos que fazer um grande esforço para não aumentar a passagem e que a passagem cabesse no bolso de quem mais precisa. Hoje operamos com uma tarifa que é 4,80 e temos aí um desencaixe anual deste ano previsto para 100 milhões de reais. Todo esse esforço, ele se traduz efetivamente nessas medidas que foram tomadas, tá? Que é a redução efetivamente das gratuidades, priorizando sempre quem mais precisa. Também cabe aqui salientar que um dia de passe livre, no caso, como vai ser o exemplo da eleição, ou como foi o exemplo da vacinação, custa para os cofres públicos na faixa de R$ 1.250.000. Então, entendemos aí as manifestações, mas deixando bem claro que isso foi uma lei aprovada, amplamente discutida no ano passado, e que agora me parece que um pouco oportunismo por parte, já que muitas capitais não possuem isto e nunca possuíram. Aqui na nossa região metropolitana e também no Rio Grande do Sul, não, praticamente nenhum município possui esse tipo de isenção. Secretário, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Eu entendo o argumento do senhor com relação à lei aprovada, discutida, né, anteriormente, né? Agora, e também entendo o senhor falar que não tem em outros lugares, né? Porto Alegre, nesse caso, é diferente de outros lugares, então é uma coisa que seria quase que extemporânea. Agora, exatamente pelo fato de Porto Alegre, em outras eleições, em outros anos, né, já ter tido essa possibilidade do passe livre, né? Ou seja, já gerou quase que uma cultura, né, que no dia da votação haveria esse apoio cívico por parte da prefeitura. Esse gasto de 1.250.000 não seria pouco em comparação com o ganho de cidadania que se teria ao abrir as portas e manter isso? Porque eu coloco isso, na verdade, que eu acho que essa prática de Porto Alegre ela é tão bonita, na verdade, que deveria ser copiada pelos outros municípios e não Porto Alegre, na verdade, deixar de tê-la. Bom, em primeiro lugar, é bom ressaltar que a gente tem que olhar no todo, né? Como eu falei, a gente está com uma previsão de 100 milhões, né? Então, mesmo que a passagem hoje ela custe 4,80 e que no domingo as pessoas paguem 4,80 para usar o sistema de transporte, esse valor ele está sendo custeado já pelo município, parte dele. A tarifa de Porto Alegre hoje, tranquilamente, estaria mais de R$ 6,00, 6,70, 6,80. Então, já há um esforço do poder público, neste caso de Porto Alegre, subsidiando a passagem para que ela desencaixe um pouco menos no bolso de cada um dos cidadãos.
Então, cabe salientar isso, né? A decisão, efetivamente, não foi uma decisão efetivamente da prefeitura ou do governo, foi uma decisão da sociedade. Como eu disse, foi amplamente discutido, né, também pela Câmara de Vereadores, pelas audiências públicas, e dessa forma que entendemos ser mais saudável, né, para todos, né? Também é importante destacar que o transporte público, no dia da eleição, funciona com reforço. Nós temos aí uma média de passageiros no domingo de 123 mil, temos uma previsão de transportar 160 mil pessoas no domingo, tem o reforço já previsto, o sistema de transporte vai funcionar adequadamente. Lembrando também que as pessoas, hoje nós temos um número de votantes aqui na faixa de 1 milhão de votantes, né, e efetivamente votam próximo às suas casas, essa é a regra, né, as pessoas informar ao Tribunal Eleitoral qual é o local que ela mora para residir, hoje, que reside, né, para exatamente ser definido geograficamente aquele ponto mais próximo da sua residência, né? Secretário. É importante destacar essas questões. Eu queria também aproveitar a oportunidade aqui da One News, uma rede nacional, a gente vê algumas postagens assim bastante oportunistas, a qual as pessoas dizendo que a gente fez isso na época, no dia da eleição. Não foi isso, né? Acho que as pessoas, na verdade, estão usando isso, e até mesmo de forma inadvertida, porque a lei ela já tem praticamente aprovada há 9 meses, né, e foi amplamente discutido em 21. Ou seja, já é um assunto bastante debatido. E agora, me parece mais oportunismo. Então, assim, as pessoas até um pouco desinformadas, tuitando e falando coisas que não é a verdade nas redes sociais. Secretário, fato é que essa questão foi judicializada, levada ao Supremo. Caso o Supremo reverta essa decisão, não é, e obrigue a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Porto Alegre a manter o passe livre, a decisão vai ser cumprida? Bom, se for uma decisão judicial, efetivamente nós cumpriremos, né, como sempre fizemos, dentro da legalidade. Eu também apelo, então, aos tribunais, se isso vai ser feito em São Paulo, no Rio, em Brasília, ou seja, vai ser no Brasil todo, porque só Porto Alegre, então, terá esse ônus também a custear o sistema de transporte no dia da votação? Por que também não discutirmos isso no fundo partidário, que também é outro item importante? Então, são polêmicas que a gente aqui, né, também quer lançar esse debate. Porto Alegre não é a única capital que não terá o passe livre ou não tem o passe livre hoje. Pode ter tido no passado, mas hoje não tem mais, como exemplo de tantas outras. Então, se a discussão será para Porto Alegre, eu também abro a discussão para outras capitais e apelo se a decisão judicial vai se aplicar às outras capitais também do Brasil.